Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, seja exaltado, para sempre exaltado teu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Eu louvarei, seja exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos do Grupo Forasteiros pela confiança e pelo convite que eu recebi para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema que eu escolhi é um campeão em meio à tribulação. Eu escolhi esse tema justamente em virtude da dificuldade que o mundo tem vivido diante dessa pandemia em todas as áreas da vida, na política. Nós temos visto o caos que tem acontecido, a briga de ideologias que existem na economia, com milhares de pessoas perdendo seus empregos, empresas fechando as suas portas, também na família, com muitas pessoas, entes queridos, perdendo as suas vidas, na própria religião também, com a proibição dos cultos presenciais, com o distanciamento social, e sabemos que isso tem prejudicado muito a comunhão na igreja, a dificuldade que temos de estar juntos. Sabemos da importância que existe a comunhão, a própria palavra nos diz isso e nos ensina isso em Hebreus 10, 25, quando fala que não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. E isso tem prejudicado muito. Mas, diante desse tema tão discutido e das dificuldades que nós temos visto, eu queria falar de um personagem do Antigo Testamento que eu admiro muito, que é José. Por que eu escolhi José? Porque José também passou por essa dificuldade, pelo distanciamento social, não em virtude de uma pandemia, mas devido a todo o sofrimento que ele teve.
Nós conhecemos a história e sabemos que José, filho de Jacó, tinha 11 irmãos e era odiado por eles e foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E ele foi parar na casa de Potifar, oficial de Faraó, onde permaneceu ali por muito tempo, servindo como escravo. Nós sabemos que José não tinha nenhum privilégio ali, como escravo, ele não tinha salário, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia, não tinha uma passagem para poder visitar a sua família uma vez por ano. Enfim, ele trabalhava pela comida que ele tinha, pelas roupas que ele vestia, pelo lugar que ele tinha para morar. E se ainda não bastasse ainda toda a sua situação difícil, ainda foi acusado injustamente por algo que não cometeu e acabou parar na prisão, onde permaneceu ali num lugar escuro, num lugar úmido, mal cheiroso, num lugar terrível. Se as prisões de hoje em dia já são terríveis, podemos imaginar quão terrível deveria ser ali o lugar que José estava. E ele permaneceu ali até ser levado diante de Faraó, que teve um sonho, onde ele interpretou esse sonho de Faraó, se tornando governador do Egito. Mas por que eu escolhi esse tema? Porque a vida, os ensinamentos que nós recebemos de José, podem nos ajudar a também hoje a enfrentarmos não só essa pandemia, como muitas dificuldades e tribulações e provas que ainda nós, como cristãos, podemos enfrentar nessa vida. E eu queria tirar 3 princípios, rapidamente, de forma simples, que podem nos ajudar na nossa vida cristã, na nossa caminhada diária com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro princípio que eu quero destacar nessa história de José é que José, ele tinha conhecimento dos princípios de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ali em Gênesis, no capítulo 39, e nós vamos ler um pedacinho desse trecho. A partir do versículo 7, vamos ler do 7 até o 9, que diz assim: Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu quero repetir esse trecho no final. Preste bem atenção o que José fala. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fica claro aqui, meus irmãos, que José tinha conhecimento da palavra de Deus. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Novamente eu volto aqui a destacar a situação de José. José, ele tinha todos os motivos do mundo para ser um jovem revoltado da vida, um jovem revoltado contra Deus. Se coloca no lugar dele, um jovem de 17 anos de idade, sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, sendo separado do convívio com seu pai, com sua família, saiu da sua casa, longe dos seus amigos, das suas coisas, e ali num lugar diferente, com uma cultura diferente, sendo escravo, e de repente ele se depara com uma tremenda de uma tentação. Nós somos homens, nós somos seres humanos, e nós sabemos como nós somos tentados diariamente pelo inimigo, principalmente um homem ainda nessa idade, jovem ainda,
E com certeza a mulher de Potifar deveria ser uma mulher linda, formosa, porque ele, como oficial de Faraó, ele tinha direito a escolher a mulher que ele quisesse. E ele estava ali sozinho, longe da sua família, quem sabe longe dos seus líderes, longe da igreja, longe de princípios. Ele tinha tudo para se revoltar contra Deus. Que Deus é esse que eu sirvo, que permitiu que eu fosse vendido como escravo numa terra estranha, diferente, com uma cultura diferente, e agora de repente eu me deparo com essa mulher me assediando? Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a vontade dela, afinal de contas, eu sou um escravo. Mas não foi essa a atitude de José. Sabe por quê? Porque José tinha no seu coração os princípios de Deus. Mas de quem ele recebeu esses princípios de Deus? Ele tinha apenas 17 anos. Com certeza, fica claro que tudo que ele recebeu de seu pai, Jacó. Nós ouvimos muito no Antigo Testamento se falando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É, Jacó era servo de Deus, e com certeza toda a experiência que Jacó teve com Deus na sua vida, ele transmitiu isso a José. E ali estava José, que até então só tinha conhecimentos teóricos da palavra, mas de repente ele se depara com uma situação prática, e ali ele pôde colocar em prática todo o seu conhecimento. Podemos afirmar claramente que José, ele passou por um processo importante que todos nós devemos passar, que é o discipulado. Eu destaco a importância do discipulado. E aí eu pergunto: você tem sido discipulado? Você tem participado do discipulado? E valorizo ainda outra coisa mais importante, que quero destacar aqui, a importância do discipulador, a importância de Jacó. José só tinha 17 anos, ou seja, Jacó não esperou José completar 18, 20, 25 anos para falar dos princípios de Deus, mas Jacó passou todos esses princípios ainda na infância de José, e ele tinha todo o conhecimento gravado no seu coração. Por isso, meus queridos jovens, aqueles que me ouvem, tenha em consideração, em extrema consideração, o teu discipulador. Eu não sei quem é o teu discipulador, se é o seu pai, se é o pastor da tua igreja, se é o teu líder, não importa. Valorize ele. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a importância de nós valorizarmos os nossos líderes, lá em Hebreus 13, 7 e 17. Veja o que diz lá. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E Hebreus 13, 17 também diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Lembrai-vos dos vossos guias, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos um tempo difícil na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizmente, existe um espírito de individualismo muito grande hoje na igreja. Existem muitas pessoas que querem viver isoladamente, que não querem se sujeitar, que não querem se submeter. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina claramente que nós devemos lembrar, considerar, obedecer, nos submeter aos nossos guias, ao seu pai. Às vezes as pessoas, principalmente os jovens, pode não ser o teu caso, e louvado seja Deus se você pensa dessa forma, mas existem aqueles que pensam da seguinte forma: ah, meu pai já está ultrapassado, meu pai já, as ideias dele não batem com a minha, meu pai é uma pessoa difícil de se conviver, ele é muito crítico, e isso acaba te afastando dessa convivência.
mas a palavra nos ensina outra coisa. E nós temos que basear a nossa vida não na modernidade, não nos costumes, não da forma como o mundo vive hoje, mas nós temos que basear a nossa vida nos princípios de Deus, porque é isso que é importante. A palavra em Êxodo 20:12 fala: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa, é de honrar o pai e mãe. Eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei como está o teu coração, se você está passando por um momento difícil, atribulado, angustiado, revoltado. Se você está vivendo dessa forma, não fique isolado, sozinho, querendo resolver os seus problemas por si próprio. Abra seu coração, senta com teu pai, entendeu? Abra seu coração, peça conselhos ao seu pai. Pode ter certeza que ele vai ser um instrumento de Deus na tua vida. Ah, mas eu sou convertido e meu pai ainda não. Procure o teu pastor, procure o teu líder. Não tenha vergonha. Confesse o teu pecado, se o seu problema é algum vício, se o teu problema seja o que for, abra o teu coração. Pode ter certeza que ele vai ter uma palavra de Deus para falar no teu coração, para que você seja renovado, para que você seja restaurado e reanimado, para que nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós possamos passar por ele com fé em Cristo Jesus. E o segundo princípio que nós podemos aprender com José é o seguinte: não basta nós termos conhecimento da palavra, é preciso perseverar na palavra de Deus. José, ele foi levado para o Egito com 17 anos de idade e se tornou governador aos 30 anos de idade. Vejamos o tempo que ele permaneceu ali, um tempo de sofrimento, primeiro como escravo na casa de Potifar, depois como prisioneiro. Olha o tempo de angústia. Muitos perguntam: quanto tempo ainda vai permanecer essa pandemia? Quanto tempo ainda? Eu não sei quanto tempo, mas não importa quanto tempo demore, importa de que forma nós vamos enfrentar essa pandemia, essa dificuldade, essas provas, essa aflição. Infelizmente, muitas pessoas já naufragaram na fé. Infelizmente, nessa pandemia, com o distanciamento social, com a igreja proibida de se reunir presencialmente, se enfraqueceram espiritualmente. E aconteceu com essas pessoas aquilo que Jesus nos mostra na sua palavra, lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, quando ele fala que uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Esses são aqueles que ouviram a palavra e não a compreenderam. E veio Satanás e arrebatou do seu coração o que ela ouviu. Destaco novamente a importância do discipulado, de alguém que possa ensiná-lo. Muitas pessoas leem a palavra, mas não compreendem aquilo que tenha ouvido. Isso é importante, termos alguém mais experiente que possa nos orientar. E ele fala também que parte da semente caiu em solo rochoso, mas essa semente não teve raiz profunda, e veio o sol e a queimou. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas quando chega a angústia, quando chega a tribulação, as perseguições, como tem acontecido nesse momento difícil, essa planta morre. E muitos morreram na sua fé. Também outra parte da semente cai também entre os espinhos, e diz a palavra lá que esses espinhos acabam sufocando a palavra. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas o seu coração, as suas preocupações estão nas coisas do mundo, a fascinação das riquezas, os seus objetivos seculares, e isso acaba sufocando a palavra. E por fim, Jesus fala que parte da semente caiu em solo fértil, e essa produziu
e produziu muito e frutificou. Essa semente, esse solo, são aqueles que conhecem a palavra, ouviram a palavra e praticam a palavra e perseveram na palavra. A perseverança, a palavra fica clara que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não basta começar bem e acabar mal. É preciso começar bem e terminar bem. Vejamos o que diz a palavra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Lá diz o quê? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, reto juiz, preparou para aqueles que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. As provações, elas são justamente para provar a nossa fé. É fácil ser crente, é fácil ser cristão quando tudo nos vai bem. Quando o saldo na conta está bonito, quando estamos empregados, quando estamos com saúde, como estamos gozando de saúde física, mental, dinheiro, emprego, status, poder, tudo isso. Tudo isso é maravilhoso. É fácil sermos cristãos assim. Mas e quando vem a dificuldade? Quando vem o desemprego? Quando vem a doença? Quando vem a crise? Quando vem a fome? Quando vem a miséria? Aí é difícil. É nesse momento que realmente temos que demonstrar a nossa fé, que temos de demonstrar os princípios que nós recebemos, que nós aprendemos e que precisamos pôr em prática. É isso que nós precisamos entender e colocar em prática nas nossas vidas. Temos que ser aquela casa edificada na rocha, que são aqueles que ouvem a palavra e as praticam, não como aqueles que edificam as suas casas sobre areia. E quando vem a dificuldade, o vento, essa casa rui. Infelizmente, nessa pandemia, muitos irmãos naufragaram na fé, porque justamente não foram discipuladas, não alicerçaram as suas vidas em Cristo Jesus, e quando chegou o vento, a tempestade e a tormenta, acabaram ruindo. Mas José, ele permaneceu firme diante de toda a dificuldade que ele viveu. Ele estava ali firme com o Senhor. E o terceiro princípio que eu quero compartilhar na vida de José, nós precisamos saber e conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, meu querido irmão? O propósito de Deus na vida de José não era torná-lo governador do Egito. Não era fazer com que José se tornasse um homem, um político, cheio de dinheiro, de poder no Egito, uma pessoa importante. Não era esse o propósito. O propósito de Deus para a sua vida não é fazer de você um advogado, um engenheiro, um empresário, um político, um jogador de futebol, um motorista. O propósito de Deus para a tua vida não é esse. Mas o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos bênção na vida dos outros, para a glória de Deus. Deus quer que nós sejamos bênção onde Ele nos plantou. José, quando ele foi levado para a casa de Potifar, ele foi bênção na casa de Potifar. Veja o que diz a palavra, lá em Gênesis, no capítulo 39, versículo de 3 a 4. Acompanhe comigo. O Senhor, versículo 2, vou ler também o versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Preste atenção. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que interessante diz a palavra. Potifar viu algo em José. As pessoas,
onde você convive? Tem visto algo diferente na tua vida? Você tem sido bênção no seu trabalho? Você tem sido bênção na sua casa? Às vezes é fácil nós sermos bênção quando nós estamos com os amigos, quando nós estamos no trabalho, mas quando nós estamos em casa, com os nossos familiares, às vezes não somos tanto bênção assim. Mas nós temos que ser bênção em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, na lua, se preciso for. Temos que ser bênção. Para isso Deus nos criou. Jesus nos fala claramente na sua palavra: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Para quê? Para iluminarmos as pessoas que estão ao nosso redor, não para nos vangloriarmos, não para nós sermos exaltados, mas o grande propósito é glorificar o nome de Deus. Vejamos também o que diz lá, no 39, 21, 23, versículos 21 e 23, diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha só que interessante. Até mesmo na prisão, José logrou mercê do chefe ali, o carcereiro, e entregou tudo nas suas mãos. E José, não é porque estava na prisão, fez corpo mole. Ele fez o melhor. A palavra diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Se você tem feito alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, principalmente para agradar a homens, a tua recompensa você vai receber, que é o elogio do teu patrão, simplesmente. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça o melhor, não para o homem, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E José mostrou isso. Ele estava ali na prisão, num lugar que não tinha destaque nenhum, um lugar esquecido. Que perspectiva de vida alguém pode ter na prisão? Alguém que foi vendido como escravo, abandonado, ignorado pelos próprios irmãos. Que perspectiva! Mas José não se importou com isso, porque ele sabia o Deus a quem ele servia, e ele fez o seu melhor. Ele fez o seu melhor. E quando ele se tornou governador, mesmo como governador, a ambição não subiu à sua cabeça, nem a ganância. Não se tornou uma pessoa arrogante. Pelo contrário, ele continuou com o mesmo pensamento, com a mesma humildade, e ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Veja o que ele fala aqui em Gênesis 45, no capítulo 45, versículo 5, quando José se faz revelar aos seus irmãos. Olha o que ele diz aqui, versículo 5 primeiro, ele fala: agora, pois, isso aí José está falando para os seus irmãos, quando ele se encontra com os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Oh, glória a Deus. Olha o que José fala. José reconhece: não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Deus me enviou na frente para a conservação da vida. José sabia que ele era um instrumento nas mãos de Deus para a salvação da sua família. Veja ainda no versículo 7 e versículo 8. Olha o que ele afirma: Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus. Às vezes, Deus permite certas coisas que aconteçam na nossa vida. Às vezes nós perdemos um emprego e ficamos amaldiçoando o nosso patrão, ficamos falando mal, criticando.
E às vezes é Deus que está te livrando de uma situação que você nem sabe. E ficamos murmurando. Mas José tinha esse entendimento. Por quê? Porque ele conhecia os princípios de Deus. E a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha o que ele fala novamente aqui para os seus irmãos. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Veja quantas coisas nós temos que aprender com José. Todas as vezes que eu leio a história de José, eu me emociono, principalmente no momento em que ele encontra-se com seus irmãos, e os seus irmãos ficaram com medo, porque José, quando encontrou seus irmãos, ele não demonstrou nenhuma atitude de vingança, ele perdoou os seus irmãos, ele consolou e confortou os seus irmãos, dizendo para eles que não foram eles que o venderam para o Egito, mas foi Deus que os enviou para livramento deles e de toda a família. Será que nós temos também esse sentimento quando as coisas acontecem, quando as coisas não dão certo em nossa vida? Eu quero concluir, meus queridos, e dizer: não nos esqueçamos, principalmente nesse momento difícil, de manter os princípios de Deus em nosso coração. Não só de manter, mas de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só ter o conhecimento, mas é preciso começar bem e terminar bem a corrida que nós iniciamos. Precisamos perseverar, firmes, principalmente nos momentos difíceis. E também, por fim, saber o propósito de Deus na nossa vida é sermos bênção onde Deus nos plantou. Por isso, meus queridos jovens, aqueles que me ouvem, seja bênção na vida das pessoas. Não seja uma maldição. Seja um verdadeiro servo de Deus, para a glória de Deus, em toda e em qualquer circunstância. Quero novamente aqui agradecer pelo convite, agradecer a confiança depositada na minha pessoa, pedir desculpa porque não tenho muita habilidade com esse negócio de computador e tecnologia, mas que a graça de Deus continue usando a minha vida e muito mais do que usar, me aprovando. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês que dedicaram esse tempo a ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.